Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula 4 de Filosofia Geral, onde nós vamos trabalhar ainda o pensamento socrático com o discípulo de Platão, Aristóteles, né? Então nós já vimos Sócrates, nós vimos Platão, e hoje nós vamos nos concentrar um pouquinho na ideia, no pensamento de Aristóteles, talvez um dos grandes nomes, né? Um dos maiores nomes da filosofia na história da humanidade, né? Um dos talvez mais importantes pensadores de toda a história humana, né? Bom, gente, eu optei em fazer esses vídeos, né, curtinhos, dando alguns toques e postando material para vocês lá no Class. Vocês vão encontrar as minhas notas de aula, né, então os meus slides, o capítulo do livro relativo àquilo que nós vamos discutir na aula, e eu vou colocar para vocês também uma questão, uma pergunta para gerar uma certa discussão, uma certa reflexão para eu ver como vocês estão indo. Por quê? Eu estou com uma certa dificuldade de internet aqui em casa, exatamente pelo fato que eu moro em prédio, então é muita gente acessando ao mesmo tempo e a internet está horrível, principalmente no horário depois, à tardezinha, né? Então de manhã nem tanto, mas no período da tarde está bem complicado, né? Da tarde para a noite, acho que o pessoal também tá todo mundo dentro de casa, tal, então fica bem complicado, tá? Então, dúvidas, questões, a gente vai trabalhando pelo Classroom. Eu estarei disponível nesse sentido aí para vocês, tá ok? Pois bem, então vamos lá. Bom, Aristóteles, né, foi talvez, como eu disse, um dos mais importantes nomes da antiguidade e ainda hoje continua sendo um dos mais importantes filósofos. E ele vem de uma cidade grega chamada Estagira. Então, em alguns textos de filosofia, vocês vão encontrar ele sendo referências ao nome dele como o Estagirita. Tá? Uma outra expressão que é aplicada a ele também é a expressão meteco, que era um termo, né, até de um certo modo pejorativo, que se referiam a pessoas que não eram da cidade de Atenas. Então, como Aristóteles nasceu em Estagira e foi para Atenas estudar, né, com Platão, etc., e depois acaba constituindo carreira, vamos dizer assim, em Atenas, ele era chamado de meteco, uma espécie de assim, estrangeiro, imigrante, alguma coisa nesse sentido, tá? Muito bem. Aristóteles tem uma obra vastíssima, tem muitos textos dedicados a ele, e, em particular, uma das obras, né, mais importantes de Aristóteles é o Organon, uma obra onde ele vai tratar sobre elementos de lógica. Outra obra importantíssima de Aristóteles é a Política, onde ele trata, né, suas concepções de política, as duas éticas, né, a ética Eudemo e a ética Nicômaco, onde ele apresenta um dos primeiros tratados da história da humanidade sobre os estudos de ética, tá? E também a Metafísica, que é um livro importantíssimo de Aristóteles, onde ele vai apresentar conceitos e ideias relativas a aquilo, vamos assim dizer, que está para além do simples mundo físico, né? Aristóteles foi um precursor, vamos dizer assim, do próprio conceito de ciência, estudando a physis, estudando o mundo físico e formando um método que é chamado de método peripatético. Segundo a tradição, Aristóteles, junto com os seus alunos, né, os seus discípulos, ele andava por Atenas e, né, pela região e mostrando, dizendo, defendendo que o estudo, a compreensão da natureza, ela só pode ser dada com base na observação, né? Então esse método peripatético ficou extremamente famoso e Aristóteles, portanto, é um dos grandes defensores, né, e talvez um dos maiores representantes do mundo antigo do chamado empirismo. Então, enquanto seu mestre Platão é um idealista, porque para Platão o mais importante são as ideias, o mundo das ideias, para Aristóteles a coisa mais importante é o mundo real, o mundo físico, a physis, a natureza, né? E isso é até engraçado porque é muito bem representado numa obra, né, na chamada Escola de Atenas, uma pintura que está lá num dos museus lá do Vaticano, né, e feita por Rafael Sanzio, tá? E nessa pintura que tem aí no slide que eu coloquei para vocês, vocês reparam, né, tem uma série de pensadores aí, uma série de filósofos, cada uma dessas pessoas sentadas aí representa exatamente um filósofo,
E bem no meio, bem no centro da obra, você encontra exatamente Platão e Aristóteles, né? Então você tem Platão de um lado, segurando na mão um livro chamado Timeu, aonde ele apresenta, né, a ideia, o conceito do mundo das ideias e tal, e você tem Aristóteles de azul segurando nas mãos um livro chamado Ética, né? E o que é curioso nessa obra é que cada um desses filósofos está fazendo algo relativo à sua teoria. E Platão e Aristóteles estão no centro exatamente pela importância, e mais do que isso, Platão ele aponta para cima, dizendo, né, ou representando, olha, as ideias são mais importantes. Do mesmo modo que Aristóteles aponta para baixo, né, ele está assim com a mão, falando, não, o que é importante é o mundo real, o mundo físico. Né? Então Rafael ele foi muito sábio, né, vamos assim dizer, ao elaborar essa obra, né, ao construir essa obra e representando em gestos as ideias centrais desses filósofos. Né? Então é importante, né, chamar atenção para isso porque vai demonstrar muito bem a perspectiva platônica idealista e a perspectiva aristotélica empírica. Tá ok? Bom, para nossa discussão, um dos pontos mais importantes dentro da teoria aristotélica diz respeito ao quê? Diz respeito à ética aristotélica. Né? Então, do mesmo modo que Sócrates e Platão, né, seus mestres, diziam, para Aristóteles a verdade ela é algo extremamente importante. Então, dentro dos textos que Aristóteles escreve, muitos deles ele vai utilizar exatamente estudos da lógica para refutar os sofistas, né? Para demonstrar que o discurso, a fala dos sofistas apresentavam erros, né? Erros bastante grotescos, vamos assim dizer. Né? E um dos pontos, né, um dos caminhos para a ética aristotélica diz respeito exatamente a isso. Tá, o quê? A ideia de que a verdade ela está no equilíbrio das coisas. Essa é uma teoria, uma doutrina aristotélica muito famosa, chamada de doutrina do justo meio, onde para Aristóteles nem o excesso e nem a falta de alguma coisa constituem o bem. O bem está onde? Está no equilíbrio, né? Então ele dá um exemplo bastante interessante que ele fala assim, né? Imagine dois homens, tá? Um desses homens é um atleta e um desses homens um sedentário, tá? Você tem uma quantidade de comida para repartir entre esses dois homens e a ideia mais comum ou a ideia mais tradicional seria o quê? Pegar metade dá para um, metade dá para outro, né? Aí Aristóteles diz assim, ele fala, olha, pode ser que a quantidade de comida, a metade que foi dada para o atleta, não seja suficiente para ele e vá fazer com que ele acabe não rendendo, né? Não tenha a energia suficiente que ele precisa e ele não vai conseguir render tudo que ele precisa. Do mesmo modo, talvez a quantidade de comida dada para o sedentário, para ele seja em excesso, seja demais. E ou ele não vai conseguir comer, vai jogar fora, ou se ele comer tudo ele vai engordar. Então quer dizer, veja que para um a metade faz mal, no sentido de que faz falta, e para o outro a metade também faz mal, no sentido de que é muito, é em excesso. Então Aristóteles ele fala, talvez numa situação como essa, a justa divisão seja mais para o atleta e menos para o sedentário. E é esta a doutrina do justo meio. Encontrar um equilíbrio efetivamente nas coisas. Então, para Aristóteles, a ideia de justiça não está na igualdade, como nós muitas vezes falamos hoje, todos são iguais perante a lei, etc, etc. Mas para Aristóteles a justiça está na equidade. E isto é muito interessante. Quer dizer, a justiça está em você encontrar a necessidade dos sujeitos dentro das suas perspectivas, daquilo a qual eles realmente precisam, tá? Então, esse ponto, ele é muito importante para Aristóteles, porque é uma forma, talvez, de se construir um modelo de sociedade mais justa para ele, tá? Bom, outro ponto, né, que Aristóteles defende, dentro do ponto de vista da sua ética, é que os direitos, assim como Platão defendia e como era uma visão social da época, os direitos eles são dados aos sujeitos, primeiro por condição social e segundo por tradição familiar.
Então Aristóteles, nesse sentido, ele, né, inserido dentro do seu tempo, ele defende que dependendo da classe social, dependendo da família que você nasceu, você vai ter determinados tipos de direito. Aristóteles defende a escravidão, ele fala que existem pessoas que nasceram para ser escravos, porque são inferiores e tal. Então, nesse sentido, ele, obviamente, está bem dentro da perspectiva da época quando ele nasceu. Não é? Bom, de acordo com Aristóteles, então, existem formas e formas de se governar. E para ele, a forma mais importante ou a forma mais honesta, efetivamente, de governo é a monarquia. Aristóteles ele defende que a monarquia é a forma mais justa de governo, exatamente pelo fato de que quando você tem um no governo, e esse um sabe que ele vai ser governante até o fim da vida, e ele sabe que quando ele morrer, o filho dele permanecerá no poder, esse fulano ele tem tudo para fazer um bom governo. Né? Perceba, eu não concordo com isso, mas é uma perspectiva que ele tem no seguinte sentido. Ele fala, bom, se o cara já é governante, se ele já tem tudo, então não tem porquê, não tem motivo para ele querer ser corrupto, para ele querer, porque ele já tem todo o poder nas mãos. Né? Então, Aristóteles ele considera como fatores, né, para um bom governo a quantidade de pessoas que estão no poder, né, governo de um, governo de alguns ou governo de muitos, e um critério axiológico, um critério de valor. Então, se esse governo vai ser bom ou se esse governo vai ser corrompido. Então, ele fala, se eu tenho uma pessoa no governo, o bom governo é a monarquia, o mau governo, a tirania, aquele que, né, de alguma forma, tomou o poder, o tirano. Se eu tenho um governo de poucos, quer dizer, se eu tenho um governo de algumas pessoas, a boa forma de governo é a aristocracia, porque os aristocratas são educados, são formados exatamente para governar. Uma forma ruim de governo, uma forma corrompida de governo de alguns, é a oligarquia, onde você coloca ricos no poder e esses caras vão lutar simplesmente para ser cada vez mais ricos. Né? E o governo de muitos, o governo bom é a politeia, que integra ricos e pobres na administração. O governo ruim, a forma corrompida, é a democracia. Né? Então, para Aristóteles, a democracia ela é uma forma de demagogia, exatamente porque ela tenta ou ela visa, na concepção de Aristóteles, agradar aos pobres. E um governo que tente agradar os pobres, como a gente já falou isso na concepção de Platão, é um governo instável, é um governo que vai ser facilmente vítima de um golpe, porque os ricos, né, os oligarcas, eles vão se sentir traídos de algum modo. Né? Então Aristóteles fala, a melhor forma de governo de muitos é a politeia. Então, integrar ricos e pobres no governo. Né? Mas para ele, a melhor forma de governo efetivamente é a monarquia. Tá? Bom, quando eu falei que Aristóteles ele discutiu muito sobre ciência, né, algumas coisas que ele desenvolveu foram muito importantes para o aspecto científico que nós temos até hoje. Dentre elas, a chamada doutrina das quatro causas e as categorias. Tá? A doutrina das quatro causas é uma ideia que parte de que qualquer coisa que existe pode ser analisada e estudada sobre quatro causas. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Causa material, do que aquela coisa é feita, do que aquele objeto é feito. Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho um tabuleiro de xadrez. Esta peça, o rei, ela é feita do quê? No caso aqui específico, madeira. Né? Causa formal, qual é a forma dessa coisa? Então, né, ela é cilíndrica, ela tem uma altura X, ela tem um peso, ela, né, é desbastada para formar algumas coisas, uma cruz na cabeça do rei, enfim, né, tem aqui embaixo uma espécie de feltro. Tá, então essa é a causa formal. A causa eficiente, quem foi que fez? Quem foi que produziu? Como? Né? Então, provavelmente foi uma pessoa usando ferramentas, uma máquina, um torno. Né? Então, como é que isso foi feito? Tá? E a causa final, então, quer dizer, para que serve? Qual a finalidade? Então, no caso aqui, uma peça do jogo de xadrez, o Rei Branco. Né? Se eu pegar, sei lá, eu posso analisar, como eu disse, qualquer coisa. Eu posso pensar, por exemplo, o próprio ser humano.
Então, do que o ser humano é feito? Carne, ossos, né, sangue, etc. Qual a forma? Então eu posso falar a altura, posso falar o peso, posso falar a largura do abdômen, enfim, né? Causa eficiente, quem foi que fez? Eu posso dar uma resposta mais científica do ponto de vista falar, né, que ante o ato sexual dos pais. Eu posso dar uma resposta mais religiosa, pensando no sentido da criação divina, sei lá, né? E causa final, para que serve? Então, do ponto de vista biológico, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Do ponto de vista religioso, talvez eu possa dizer não, ele tem como finalidade, por exemplo, alcançar a salvação. Para Aristóteles, a grande finalidade do ser humano era ser feliz, né? Era encontrar a felicidade. Tá? Então, são perspectivas aí, por exemplo, a qual a gente pode tentar observar. Né? Para Aristóteles, aquele que tem o conhecimento pratica o bem, e todo aquele que pratica o bem e é justo, ele então chega, né, ele pratica aquilo que ele chama de felicidade. Né? Então, essa é interessante, essa questão da causa final para o ser humano em Aristóteles. E de um desdobramento disso vem exatamente a ideia das categorias. Então, quer dizer, se vocês observarem aí no slide, vocês vão ver que as categorias nada mais são do que uma subdivisão das 4 causas, né? Então nós temos aí as categorias da substância, qualidade, quantidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão ou passividade, né? Cada uma dessas categorias exerce uma função. Então, por exemplo, substância, do que é feito, né? Observando de novo o exemplo que eu dei aqui. Do que é feito? Então, por exemplo, o rei branco aqui. É feito de madeira, feltro, né? Sei lá, talvez uma resina passada nele, enfim. Quantidade, né? Perdão, desculpe, qualidade. O que o define? Então, quer dizer, essa coisa, que ela tem o que de bom e de ruim? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, isso aqui é uma peça de xadrez feita de madeira, então ela é muito leve, então ela é boa nesse sentido. Mas ela é ruim porque ela é perigoso quebrar. Se eu molhar ela, vai estragar, entendeu? Então, ela teme umidade, né? Quantidade, quantos são? Então, no caso aqui eu tenho 1, se eu for considerar todas as peças do xadrez, né? Então vou observar isso. Relação, como que se relaciona com outros? Eu posso dizer o seguinte, olha, esta peça ela é maior do que esta outra, o peão, né? Esta peça é mais pesada do que esta outra, o peão. Então, como é que ela se relaciona com outras coisas, quaisquer que sejam do seu dia a dia, né? Lugar, onde está? No caso, na minha mão, no tabuleiro de xadrez. Tempo, quando? Nesse momento está na minha mão. Há alguns segundos atrás estava em cima do tabuleiro. Né? Daqui a pouco vai estar de novo em cima do tabuleiro. Né? Posição, como que fica? Então, no caso, ela fica em pé, ou ela fica deitada. Né? A tradição, quando você dá o checkmate, que você derruba o rei, por exemplo. Né? Posse, possui alguma coisa? Então, o que é a posse? A posse é algo que o objeto tem, que se eu tirar não o descaracteriza. Por exemplo, se eu tirar esse feltro de baixo do meu rei, ele continua sendo uma peça de xadrez completamente útil. Agora, se eu quebrar o meu rei, por exemplo, né, e ficar só essa parte de baixo aqui, então ela já não vai ser mais útil. Então quer dizer que esta parte, né, vamos chamar assim, essa torre, né, essa parte do corpo e da cabeça, da coroa do rei, ela é útil, ela é importante, ela é necessária para a constituição da peça. Agora, esse feltro aqui embaixo, não. Ele é uma posse. Ele é algo que agrega, mas não constitui, não faz parte da essência da coisa. Né? Ação, o que faz? Então, no jogo de xadrez, né, a peça mais importante, que se for colocada em xeque, eu perco o jogo. Né? No entanto, é uma das peças que tem um dos movimentos mais restritos, porque ela só pode andar uma casa de cada vez. Né? E paixão, passividade, como é que se desgasta? Como é que essa coisa perde as suas características? Então, se eu for jogando muito, segurando muito na peça, ela vai estragar. Se eu molhar, ela vai estragar. Se com o tempo, a umidade, ela vai estragar. Então, basicamente, as categorias, elas tentam definir, de algum modo, como uma coisa, um objeto, um ser da natureza se constitui. Repare que até hoje, dentro da ciência, os cientistas, né, dentro das suas especialidades, física, química, biologia, se utilizam de categorias, né, elaboram categorias
para, por exemplo, conhecer melhor os objetos. Então, na biologia, por exemplo, nós temos o quê? A taxonomia. Então, quando você fala que espécie, reino, filo, né, cordata, cada uma daquelas subdivisões são categorias onde eu vou encaixando os seres vivos para chegar a uma melhor compreensão de características que aquele ser tem. Essa ideia basicamente vem dessa ideia das categorias de Aristóteles, tá? E um último ponto, para a gente encerrar, eu não vou falar muito aqui sobre isso, né, mas eu vou colocar para vocês um material também disponível aí no Class sobre um dos pontos importantes da teoria aristotélica, que é a lógica, né? Então, Aristóteles, ele formatou, né, vamos dizer assim, e talvez tenha efetivamente sido uma das primeiras pessoas a desenvolver um tratado de lógica, né? E nesse trabalho dele, ele desenvolveu isso que nós chamamos de lógica formal ou lógica proposicional. O que é isso? Lógica nada mais é do que um estudo do raciocínio para que se chegue à compreensão da verdade, né? Então, quando se fala, por exemplo, né, um dos argumentos, né, um dos raciocínios mais básicos que a gente chama de silogismo, né, quer dizer, uma regra de pensamento que é constituído por uma premissa maior, que a gente chama, uma premissa menor e uma premissa média ou conclusão, onde a gente chega ao quê? A gente chega à percepção, né, a gente chega à observação de uma verdade. Então, por exemplo, quando eu digo assim, quando chove, a rua fica molhada. Então, essa é uma observação macro. Está chovendo, né? Então, estou fazendo uma observação particular. Então, se eu sei que quando chove a rua fica molhada, e se eu sei que nesse momento está chovendo, eu não preciso ir até a janela olhar para saber se a rua está molhada ou não. Por uma construção de raciocínio, que a gente chama nesse caso de dedução, eu consigo compreender que, de fato, está chovendo. Quando eu faço o inverso, por exemplo, eu digo assim, olha, eu fervi uma panela d'água e essa panela com um termômetro, aos 100 graus Celsius, a água começou a evaporar. Eu fervi duas, eu fervi três, eu fervi 100, eu fervi 200, eu fervi 1 milhão. Então, eu consigo perceber que a água, né, de um modo geral, num todo, ela evapora a 100 graus Celsius. Então, repare que agora eu fiz um processo invertido. Eu parti de particulares, uma panela, 2 panelas, 10 panelas, com água, né? E cheguei a uma conclusão universal. A água toda, de um modo geral, ferverá a 100 graus Celsius. Isso é o que a gente chama de indução, né? Então são 2 princípios básicos dentro da lógica que nós usamos até hoje, né, e que são fundamentais para a construção do discurso. Só para a gente terminar, aliás, um dos grandes problemas, talvez, que nós temos hoje, em termos gerais, né, de concepção e construção de mundo, é o fato das pessoas não terem conhecimento, né, ou terem pouquíssimo conhecimento de lógica, né? Então, se a gente pega muitas falas, muitos textos, muitas coisas que hoje são propagadas, vendidas aí, né, vamos assim dizer, e são verdadeiros absurdos, ou como Aristóteles chama, são falácias, né? Erros de argumentação, alguns acidentais, outros propositais, né, para levar o ouvinte, né, o leitor, efetivamente ao erro, tá? Então aqui um pouquinho do aspecto aristotélico. Leiam o material, vejam aí, acompanhem o que eu disponibilizei para vocês. Assim a gente consegue caminhar dentro aí das nossas aulas, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.